Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão nosso conteúdo. O pessoal do YouTube, eu vejo que tem muita pesquisa e às vezes nem sempre tem gente capacitada respondendo, que é a questão. Mas realmente, existe um barateamento muito grande para quem coloca, tem um tempo de retorno. Em linhas gerais, realmente vale a pena, seja para uma residência ou para uma empresa de um tamanho X colocar, tem um perfil mais particular, o cara que gasta a partir de tanto, só para o pessoal que está aqui na nossa audiência, depois vai ter os cortes também, para compreender um pouquinho mais desse mercado e quais realmente são os diferenciais da Progesol em relação a outras empresas que atuam no mesmo setor. André, assim, sendo bem sincero, jogando contra o meu negócio, não é para todo mundo. Vamos falar que seja para 90% das pessoas. Por quê? Porque o investimento ele é um pouquinho elevado. Então, pessoas que gastam muito pouco de energia, pessoas que gastam R$ 100, 150 reais, até R$ 200, o investimento, se o padrão dele de energia, por exemplo, for trifásico, depois eu vou chegar mais um pouquinho nesse assunto, se o padrão dele for trifásico, o mínimo dele, porque não zera a conta, ela vai para o mínimo. E o mínimo é, se o cara for monofásico, o mínimo são 30 kWh, se o cara for bifásico, o mínimo são 50 kWh, e se o cara for trifásico, o mínimo são 100 kWh. Então, se um cara gasta R$ 200 e a conta dele for trifásica, vai cair de 200 para 120, para 100. Então, não vale muito a pena. Então, nós não buscamos clientes que tenham contas abaixo de R$ 200, porque não vai fazer muito sentido para essa pessoa. Então, vamos falar um pouco do público. O público que gasta acima de R$ 200 já faz sentido, já é mais legal, né? Para empresas, é sensacional. Para comércios de pequeno porte, é muito bom, é sensacional também. Para residências que gastam mais de R$ 200, a conta cai para muito pouco, né? Então, o negócio realmente vale a pena, mas a gente tem que analisar caso a caso. É por isso que eu gosto de falar que as empresas de energia solar, vamos generalizar, são empresas de engenharia. Não vou falar da projeção, vou falar das empresas de energia solar. São empresas de engenharia. Por quê? Porque elas analisam caso a caso. Então, tem clientes que têm retornos melhores do que outros. Por quê? Porque o padrão de entrada dele é mais favorável, ou aquele cliente que tem uma empresa, ele tem um contrato ele é grupo A, que a gente chama, um contrato de demanda contratada que está bem dimensionado. Tudo isso, as empresas de energia solar, elas fazem, elas analisam, e cada cliente tem um retorno específico. Mas 90% dos clientes estão muito satisfeitos porque realmente o negócio ele ajuda a esse cliente produzir a sua própria energia e a conta reduzir pro mínimo. Sim, e até trazendo um ponto de vista aqui agora de cliente, para quem não sabe, que isso aqui não é jabá, ele não está pagando, aqui realmente um bate-papo não patrocinado, mas eu acabei contratando a Progesol e um dos fatores que me levou a fechar com eles, pagando até mais caro, não sei se você sabia disso, mas eu paguei mais caro para vocês do que em outras empresas. Primeiro pelo fato que eu pedi aqui na região alguns orçamentos, o pessoal pediu o histórico lá a conta de luz, passei, é tanto. Falei, caramba, mas nem me perguntaram se eu vou ter um aumento, se eu vou pôr mais ar-condicionado, se eu vou fazer outras coisas aqui. Simplesmente foi assim. Aí com vocês vieram, colocaram um drone aqui, tiraram foto, isso, raio, gama, etc, tal, o Hulk, não sei o que tinha do gama lá, tal. O que eu sei é, vocês fizeram um estudo e me apresentaram de uma forma que eu falei, puxa vida, eu não sabia de nada disso. Então, essas informações, por mais que você encontre no YouTube, às vezes você não tem com critério científico dentro da sua região. Porque, pelo que eu entendi, cada região do Brasil pode, inclusive, ter alguns números distintos em relação à incidência solar. Então, achei interessante porque eu acabei pagando um pouco mais para vocês, porque vocês fizeram um estudo diferente que eu acabei não encontrando. Eu falei, pô, se eu for por um negócio para que fique aí 20 anos na minha casa, eu vou ter que ter, às vezes, um negócio que às vezes dá uma diferença de 10% a mais ou a menos, mas que vai trazer. E aí, obviamente, que imagino que as pessoas queiram saber, mas e aí, deu resultado? No meu caso, que a média era de R$ 600 de gasto mensal, caiu hoje aí para 140, alguma coisa assim, que eu também não sabia porque que meu pai pagava aqui do lado menos, que eu acho que é R$ 90 por mês, e eu 140, mas eu acho que é do trifásico, alguma Isso. coisa assim que tem essa diferença. Mas basicamente, como cliente, eu acabei encontrando essa facilidade e achei interessante dentro disso.
Exatamente. É por isso que eu falo que cada caso é um caso. Primeiro, falando sobre o que você disse da solução. Realmente a gente tenta ser muito específico no local de instalação. Então a gente vai no local, tira foto com drone, faz um projeto em 3D. Nesse projeto 3D é feito num software que faz uma simulação real de quanto será produzido no seu telhado com a radiação solar da sua localização geográfica ali no seu telhado. Então a gente otimiza o máximo possível para cada projeto. E o que varia realmente é o padrão de entrada, se o padrão é bifásico, se o padrão é trifásico. Nós hoje, por exemplo, nós estamos falando de dezembro de 2021, nós estamos com uma bandeira crise hídrica. Nunca existiu essa bandeira. É uma bandeira que, por falta de chuva, ela vai perdurar até março de 2022. Para cada 100 kWh gasto, você vai pagar R$ 14 de multa, gastando ou não. Então, assim, você continua gastando os seus 600 kWh, então desses 600 são 6 vezes R$ 14. É por isso que sua conta, o mínimo dela, ela é um pouco mais alto, porque isso aí não tem como a gente tirar. É uma bandeira, é uma multa que todo mundo está pagando, né? Mas é o mínimo, né? Não deixa de ser Mas o se não mínimo da tivesse, em sua vez de conta. 600, eu estaria pagando talvez 800, 900. Isso, exatamente. Muito mais, né? É. Muito mais. Porque também tem essa de você estar produzindo a sua própria energia, aquele consumo que você tem, ele não é contabilizado pela concessionária. Então você acaba reduzindo também o consumo da sua conta. Não só o que é medido na sua conta, mas o consumo específico da sua conta. Então a sua conta poderia tá muito mais cara do que os R$ 600, né? Perfeito. Mas, Neto, falar de uma casa pequena igual a minha é uma coisa. E eu vi nas redes sociais alguns dos trabalhos que vocês desenvolveram. Nesse momento, você está, se eu não me engano, no Hospital do Câncer de Barretos, uma referência nacional quando se fala a respeito de câncer. Vocês implementaram um projeto, mas eu vi que vocês fizeram outros projetos que não me lembro a empresa, mas que são os maiores da América Latina, se eu não estiver enganado. Me fala um pouquinho a respeito dessa responsabilidade, porque, como eu disse, uma casinha aqui no interior de São Paulo, Santa Cruz do Rio Pardo, é uma coisa, mas para um projeto, muitas vezes, com uma empresa que as demandas são completamente distintas e particulares, como que foi você estar preparado como empresário e também como entrega para empresas desse porte? Olha, André, é, tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente eu falo que é Deus mesmo, né, que faz esse tipo de coisa. Deus me apresentou o Edson da dupla Edson e Hudson. Então, quando eu falo para empresários, o que faz com que a gente cresça é o network, né? Então, por exemplo, o trabalho que você faz de levar empresários para os grandes centros de tecnologia do mundo, esse relacionamento que você tem acaba te trazendo muitos benefícios, tanto financeiros quanto de conhecimento, né? E o Edson fala que o cavalo ele passa arriado só uma vez. E aqui no Hospital de Amor, que chama, né? Antigamente era Hospital do Câncer, hoje é Hospital de Amor. O cavalo passou arriado e a gente estava preparado para pegar, né? E foi através de network que a gente foi apresentado e acabou dando certo de pegar esse projeto. Esse projeto acabou alavancando muitos outros projetos de grande porte que nos trouxe uma visibilidade muito grande. Mas o princípio da residência em Santa Cruz do Rio Pardo e o projeto grande é o mesmo. É só o cálculo da quantidade de placas, né? O que diferencia é realmente a responsabilidade de você entregar um trabalho de qualidade com um cálculo preciso de geração, né? Então, o cavalo passou arriado, a gente estava preparado e nossa engenharia ela foi muito competente a ponto na demonstração ali do trabalho, a gente precisar o quanto ia ser produzido, né? E acabou dando certo. Mas esses trabalhos grandes também, André, esses projetos grandes, eles são a residência é um projeto relativamente barato perto de um projeto de grande porte, mas hoje Sim. existem muitas linhas de crédito para isso, né? E Muito até fala um pouquinho mais financiamento. sobre isso. Até eu queria puxar esse gancho, porque quando a gente fala de financiamento no Brasil, tudo é caro. Mas aí É. você tem hoje linhas de crédito que estão compreendendo que no médio prazo isso se paga. Realmente está valendo a pena, seja para uma residência como a minha, seja para empresas em geral, para que elas possam compreender. E hoje, são só os grandes bancos, ou você tem hoje N opções? Como está funcionando um pouquinho mais para a gente compreender esse cenário de financiamento de energia fotovoltaica?
Hoje os grandes bancos, eles trabalham com uma linha de financiamento sustentável, né? Principalmente o Santander, é um banco muito conhecido no setor. A BV Financeira também, ela entrou muito forte nesse setor, mas a gente está tendo muito resultado com as cooperativas. O Sicredi, Sicobi, eles também entraram muito agressivos nesse tipo de negócio. O que acontece, André? Hoje o cliente, igual você mesmo disse, gastava R$ 600, R$ 700 de energia. Se a gente pegar esses R$ 600, R$ 700 e fizer um cálculo, uma projeção de 60 meses, 5 anos, você vai gastar R$ 36.000 já. Você já vai gastar R$ 36.000. Então, o que a gente faz? A gente tenta trazer uma linha de crédito, uma negociação com o banco, que a gente substitua esse valor. Então, esses R$ 600 que você paga de conta de energia, você vai pagar basicamente no valor da parcela do seu banco. Só que a vantagem é que a parcela ela acaba. Se você fizer um financiamento de 5 anos no banco, essa parcela ela acaba. Então, daqui a 5 anos, você não vai ter mais R$ 600 para pagar no banco e você realmente vai ter essa economia durante os próximos 20 anos, porque Sim, o fornecedor nos dá garantia de 25 anos do equipamento. Então, se você pagar em 5 anos, nos próximos 20 anos você vai ter essa produção de energia. E, igual nós estamos falando hoje, nós temos uma bandeira de crise hídrica. A conta, o valor do quilowatt-hora, ele subiu. Só que você vai estar produzindo em quilowatt-hora. Então, daqui a 2, 3 anos, a sua conta de 600, vai ser R$ 1.000. E você vai estar produzindo R$ 1.000, porque você produz em quilowatt-hora. Então, falando dos bancos, Santander, BV Financeira, Sicobi, Sicredi, estão muito agressivos. Aí tem algumas plataformas fintechs que entraram também nesse mercado, sim, que tem outras linhas um pouco não com taxas tão agressivas, mas com linhas de crédito mais fáceis de ser aprovadas. Você sabe hoje que você vai num banco para você pegar um financiamento, você tem que ter um score bom, tem que ter um histórico legal. Então, às vezes, você não consegue num banco público ou num banco desses de grande nome, você sim, consegue numa fintech dessa que avalia de uma maneira diferente o seu potencial de pagamento, né? Então, temos uma fintech que chama Sol Fácil, entrou muito sim, forte no mercado. Tem a Edmond Fintech, que por trás da Edmond tem o Magalu, sim, né? Que tá bancando esses investimentos. Então, falta de meios para financiar não tem mais. A gente tem vários caminhos que a gente tem que seguir. Infelizmente, tem aquele cliente que o nome está muito sujo, aí não tem o que fazer. Ou ele paga à vista, ou ele paga num cartão de crédito, também tem esse. sim, Hoje nós temos essa facilidade, né? Tem cliente que tem um cartão de crédito, um limite bom, a gente consegue parcelar até para ele no cartão de crédito, né? sim. Mas formas de pagamento a gente consegue viabilizar de várias formas. Sim, ou seja, na verdade, não é um gasto, realmente é um investimento que ele vai ter. E vamos falar, aqui no Brasil, falar de 3 anos, às vezes, que nem eu fiz financiamento com vocês em 3 anos, até a conta que eu fiz, eu até puxei um pouquinho mais para cima, eu falei: "Olha, gastava isso, mas põe aí até R$ 900 mensal para que tivesse um payback menor". Deu É, 3 anos. E eu vi que foi muito rápido, assim, mandei documentação, pá, tipo, meia hora já estava, foi muito prático, eu achei. O que eu gosto é de praticidade, então acho que aí já entra um outro fator da empresa também, que eu acho que é essa questão de você ajudar o cliente a tomar uma decisão e dentro é, disso você não ficar: "Olha, vai lá no teu banco e procura". Cara, eu é, não saio daqui, eu não tirei a bunda da cadeira. é. Então isso é aquela história que às vezes o empresário não compreende, não é só ter um preço melhor ou ter uma qualidade técnica melhor, eu acho que é você ter a pré-venda, que é o pré-comercial, Viabilizar, né? e pegar na mão do cara, porque, cara, eu não entendo nada, eu não entendo de financiamento, eu não entendo. O negócio quanto eu vou gastar mensal e quanto tempo para colocar ali. Essas foram as principais dúvidas que eu tinha na hora de colocar. Eu costumo falar para o nosso time comercial, André, que a venda de energia solar ela é uma venda financeira, né? Então, assim, a gente, na demonstração, a gente passa toda a credibilidade do nosso trabalho, só que o que vai fazer aquele cliente fechar com você é a viabilidade do negócio. Então, como você disse, você levantou a bunda da cadeira, nós fizemos tudo para você, né? A gente viabilizou o projeto para você, a gente aprovou o financiamento para você, a gente mandou a documentação para você assinar, a gente fez todo o trâmite que precisava para poder viabilizar esse negócio. Então, isso serve para outros tipos de negócio também. Aquele empresário que quer vender, ele tem que solucionar o problema daquele cliente. E solucionar não é você passar o problema para o cliente e falar: ó, cara, eu faço isso, daqui para frente você faz, depois você devolve para mim. A gente tem que Sim. fazer, quanto mais você se disponibilizar para fazer tudo para o seu cliente, mais chance você tem de fechar aquele negócio. Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor.
Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.